Queremos neste momento compartilhar a palavra do Senhor. Para tanto eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 15. Nós procederemos à leitura, primeiramente deste texto, e depois nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 42, e vamos ler os versos 1 a 4. Mateus 12, 15 a 21. Tema da mensagem desta noite: caniços rachados, pavios fumegantes. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça, e em seu nome as nações porão a sua esperança. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, a citação que Mateus faz. Isaías 42, versos 1 a 4. Eis o meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra, e em sua lei as ilhas porão sua esperança. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por tua palavra viva e eficaz, poderosa para trazer a nós vida, para falar ao nosso espírito, ensinando-nos, guiando-nos, mostrando-nos a direção a seguir. Te agradecemos por ela e pedimos ao teu Espírito Santo que torne esta palavra viva em nosso coração, de maneira que sejamos edificados, fortalecidos, e Jesus Cristo seja glorificado, em nome de quem oramos agora. Amém. Queridos, Mateus está relatando os atos de Jesus. E ele, em um determinado momento, diz que Jesus ficou sabendo de algo. E este algo realmente o incomodou, e por essa razão ele abandonou aquele lugar. E que algo era este? A gente volta um pouco no versículo 1 do capítulo 12. E nós descobrimos que tem a ver com duas controvérsias, duas discussões, duas disputas. A primeira dizia respeito ao fato de que os discípulos estavam caminhando e quando chegaram a um determinado lugar, eles começaram a colher espigas de milho. E eles esfregavam com a mão e comiam aquelas espigas. E os fariseus, vendo aquilo, chegaram para Jesus e disseram: tu não estás vendo aí, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E Jesus então conta algumas histórias refutando a acusação que eles fizeram. Mais adiante então, Jesus vai a uma sinagoga, versículo 9. E quando lá estava, encontrou pessoas que estavam procurando motivos para acusá-lo. E nesse momento aparece ali uma pessoa, um homem, com suas mãos atrofiadas. E Jesus então ordena aquele homem que estenda a mão.
E quando ele estende a sua mão é restaurada. E era sábado. E a controvérsia ficou de tal maneira que começaram a conspirar contra Jesus. Verso 14 nos diz, na intenção de matá-lo. E então Jesus, sabendo disso, abandona aquele lugar. Mas no caminho ele encontra seguidores, pessoas que foram atrás dele. Em um dado momento ele para, volta-se para aquela multidão, e muitos dos que estavam ali estavam enfermos, doentes. E a Bíblia diz que Jesus, voltando-se para eles, curou a todos. Jesus fez inúmeros milagres naquele momento, naquele sábado. E Mateus, um observador dos atos de Jesus, ao ver Jesus curando as multidões, ajudando aquelas pessoas que estavam passando por um momento de grande dificuldade, infortúnios em suas vidas, Mateus se lembra de uma palavra proferida pelo profeta Isaías. E Mateus associa o que Jesus está fazendo àquilo que o profeta Isaías disse que o Messias faria. Isaías, a partir do capítulo 42, indo até o capítulo 66, relata aquilo que é conhecido como a declaração, a profecia do servo. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, começa o profeta. E Mateus associa o servo do Senhor a Jesus Cristo. E esse texto de Isaías, ele nos declara algumas coisas a respeito do Messias. A primeira coisa que ele nos declara a respeito do Messias é quem ele é. E ele diz, o Messias é o meu ungido, o meu escolhido, o meu servo. O Messias é aquele em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo isso a respeito do Messias. O homem de quem Deus se agrada. Mas também o profeta Isaías diz o que o Messias fará. Ele trará a justiça às nações. E ele com fidelidade a julgará. E elas esperarão nele. Colocarão a sua esperança no Messias. Mas em meio a esta declaração de quem é o Messias e o que ele haverá de fazer, Isaías alista algumas coisas que o Messias não fará. O que ele não fará? O verso 2 de Isaías 42 diz, ele não gritará. Não sairá gritando, ele falará tranquilamente. Ele tem autoridade. Ele não precisa impostar voz. A sua mensagem é clara, pois condiz com sua vida. Não clamará. Não erguerá a voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço rachado. E ele também não apagará o pavio fumegante. Não mostrará fraqueza. Será firme, resoluto, do começo ao fim. E por fim, não se deixará ferir. Estas são as coisas que o Messias não fará e não permitirá que seja feito a ele. Quando nós lemos um texto, nós temos que ter o compromisso de encará-lo da maneira literal o máximo possível. Máximo possível. Mas nós precisamos ser honestos e sinceros e reconhecer que a Bíblia tem figuras de linguagem. E às vezes esta expressão caniço é usado para referir-se a uma pessoa. Por exemplo, é dito que Faraó é um caniço quebrado. 1 Reis 18, 21.
Jesus disse a respeito de João Batista: ele não era um caniço agitado pelo vento. Os soldados dos carros de guerra dos babilônios foram derrotados e foram exterminados e apagados como um pavio. Isaías 43, versículo 17. Então, em alguns lugares na Bíblia, essa expressão caniço ou pavio é empregado figurativamente para definir pessoas. E aqui Mateus, ao ver aquela multidão sendo curada por Jesus, ele associa que o Messias estava agindo agora, e ele estava fazendo aquilo que Isaías havia profetizado a seu respeito, dizendo: ele não quebrará o caniço rachado, e ele também não apagará o pavio fumegante. O que é esse caniço? Trata-se de uma cana delgada. É um nome comum a algumas gramíneas altas, especialmente do gênero Phragmites, que tem talos delgados, muitas vezes nodosos, crescem à beira dos rios, lagos e lugares úmidos. Muito parecido com o que nós chamamos de cana ou napier, ou canapier, como se alguns definem. O pavio é aquela parte da candeia ou da lamparina, aquela parte feita de tecido que é mergulhada no azeite ou no querosene, e então acende-se, e ali então o fogo fica iluminando o ambiente onde é colocado. O pavio é aquela parte que é queimada e que está em contato com o azeite. Quando um caniço racha, as pessoas que trabalham com esse tipo de material têm a tendência de descartar. Rachou, vou jogar fora. Quebra-se, joga-se fora. A partir dali, a única utilidade é acender um fogo para ser ali jogado, queimado, a fim de fazer alguma utilização, mas a ideia é queimar. E o pavio, quando ele está fumegante, é porque ele precisa de alguma maneira de ser aumentado, ou então está faltando o azeite, o querosene, o combustível que faz com que ele continue iluminando com mais força. Por isso, o pavio fumegante, ele começa a emitir fumaça, ao invés de luz, muita fumaça. E ele diz aqui: ele não apagará este pavio fumegante. Então o que ele fará? Ele restaurará aquele que é um caniço rachado, e ele colocará azeite no pavio fumegante. Foi isso que ele fez. Ele escolheu não descartar o caniço rachado nem o pavio fumegante. Mas Mateus reconheceu nestas pessoas curadas que entre eles havia alguns que poderiam ser ditos ser caniços rachados e outros ser dito pavios fumegantes. E aí então os intérpretes da Bíblia começaram a se perguntar: como nós podemos estabelecer diferença entre esses dois grupos? Há alguma diferença? Alguns acham que não, outros acham que sim. E aqueles que acham que sim, entendem da seguinte maneira: acompanhem o meu raciocínio. Aqueles que são representados como caniços rachados são aqueles que estão passando um momento difícil em sua vida, um infortúnio, um problema, algo que lhes acometeu alheio a eles, por causas que não estão neles. Por exemplo, lá em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Ninguém é culpado por nascer cego. Nós não podemos chegar e dizer: olha, ele é culpado, nasceu cego. Os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, este ou seus pais? Jesus falou: nada disso. Não é uma questão de ele ou seus pais.
nele haverá de se manifestar a obra de Deus. Isso é o que é importante. Mas esse caniço rachado é exatamente essa pessoa que está nessa situação desfavorável, não por culpa sua, mas por causa das circunstâncias, por causa de coisas alheias a si mesmo. E o pavio fumegante? Então, alguns intérpretes entendem que o pavio fumegante são aqueles que também estão numa situação de infortúnio, de problemas, de dificuldade, mas a causa destes infortúnios e problemas está neles mesmos. Eles se colocaram nessa situação. Me faz lembrar uma situação em que eu estava no seminário, e lá no seminário tinha cerca viva. Aquelas cercas vivas, né? E havia na cerca viva uma certa entrada, uma entradinha assim. E havia um menino, daquele menino que não ouve nem o pai, nem a mãe, muito menos o professor de teologia, né? Quem é você? Né? E o menino estava ali se enfiando, se embrenhando naquela cerca viva. E eu disse para ele, não entra aí não, tem espinho. Ele olhou para mim como que dizendo, eu vou entrar. E entrou e se embrenhou. E aí então entrar é fácil, difícil é sair. E de repente ele começou a sentir os espinhos, começou a chorar e tal. Deu uma vontade de dizer, miserável, você entrou aí, agora você saia sozinho. Ele achou o infortúnio. Aí o que eu fiz foi infinita bondade de Deus. Eu literalmente entrei onde ele tinha entrado e com o meu corpo eu fui afastando de maneira a poder permitir que ele saísse. E os espinhos nas minhas costas, eu falando, onde é que está o pai dessa criança? Entende o que é essa ideia do pavio fumegante? Alguém que de alguma maneira está embrenhado em problemas causados por si mesmo. Foi ele que se enfiou nessa cerca viva cheia de espinho. E aí nesta hora depende de alguém que o retire. Neste mundo nós encontramos pessoas assim, dessas duas características. No meu ministério pastoral, encontrei muitas pessoas que estavam em situação desconfortável, problemas na vida, mas estes não eram causados por eles mesmos. Por outro lado, encontrei muitas pessoas que estavam passando momentos difíceis em sua vida, e estes momentos tinham a ver com decisões equivocadas, com coisas que eles mesmos fizeram, que trouxeram para eles os mais diversos infortúnios. E em meio àquela multidão havia gente que nasceu doente, mas tinha gente que ficou doente porque não se cuidou. Havia cego que nasceu cego, e havia cego que foi cegado porque não fazia uma higiene adequada, porque estava numa situação que lhe era impossível manter-se assim, e consequentemente ele acabou se tornando causa de seus próprios problemas. Haviam pessoas que estavam em situações como aquele paralítico que Jesus curou, e depois ao encontrá-lo disse, olha, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Para ilustrar, eu gostaria de falar de algumas situações no ministério de Jesus, onde Jesus encontrou caniços rachados e pavios fumegantes. Primeiro falemos dos caniços rachados. Em Marcos capítulo 1, dos versos 40 a 42, nos é relatado que Jesus estava caminhando quando então aproximou-se dele um leproso. Ninguém em são juízo sai em busca de lepra, né? Eu estou muito bem, eu quero me incomodar, eu vou encontrar. A lepra veio a ele, o atingiu. E ele estava nesse estado. E a lei de Moisés dizia, ficou leproso, sai da cidade, fica sozinho. Ele teve que abandonar sua família, ele teve que ter uma vida separada de todo mundo. E quando vinha alguém, ele colocava a mão na cabeça e gritando, imundo, imundo, não se aproxime de mim.
Mas quando ele viu Jesus, ao invés de gritar assim, ele correu em direção a Jesus e disse a Jesus: se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus encontrou ali um caniço rachado. E o que ele fez? Ele curou. Ele restaurou. Ele olhou para aquele homem e disse assim: eu quero. Se a sua dúvida é se eu quero deixar claro para você, não tenha dúvida, eu tanto posso quanto quero, seja limpo. E ele imediatamente foi purificado. É um caniço rachado que foi restaurado. Eu fico imaginando, porque a Bíblia nos permite dar essas idas além daquilo que está escrito. Eu imagino ele chegando em casa, né? Igual o Dino da Silva Sauro: querida, cheguei. E a esposa olhar para ele e falar assim: como assim? Você saiu leproso e volta limpinho, o que te aconteceu? E ele disse: Jesus me encontrou e me restaurou completamente. Que coisa tremenda, não é verdade? O caniço rachado foi restaurado. Em Lucas capítulo 13, os versículos 10 a 13, a Bíblia nos fala de uma mulher que andava curvada. A gente anda ereto, né? Você já pensou? Esta mulher andou 18 anos encurvada. Não aqui, mas quando chegar na sua casa, tente fazer uma experiência assim. Fique 15 minutos. Eu não sei se você vai aguentar. 15 minutos assim. Olhando o mundo nessa perspectiva. Eu tenho certeza que você sentirá uma dor terrível. Você se sentirá incomodado com tudo isso. E aquela mulher por 18 anos assim. E quando ela entra na sinagoga, o texto nos diz que Jesus olhou para ela, a chamou à frente e disse para ela: mulher, você está livre da sua doença. Você é um caniço torto, eu vou te endireitar agora. E a Bíblia diz: então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. A culpa não estava nela, mas o mal estava nela e Jesus a libertou. Um caniço rachado e torto, endireitado e restaurado. Esta é a missão do Messias. E ele fez exatamente isso. Em Lucas capítulo 7, a partir dos versos 11, nos é dito que Jesus passava por um vilarejo chamado Naim. E quando ele estava ali, multidão o acompanhava juntamente com seus discípulos. E quando ele se aproximou da cidade, da porta da cidade, saía outra multidão. Os discípulos felizes, a multidão feliz, seguindo a Jesus, e vindo no sentido contrário, uma multidão entristecida, porque uma viúva estava experimentando mais um luto. Já havia perdido o marido. Quem tem culpa de ser viúva? Não é verdade? O marido morre, gente, marido morre, acredita? E filho também. Perdeu o marido, agora perde o filho. A situação desta mulher se tornou algo realmente muito complicado. E Jesus então, vendo aquilo, ele se dirige àquela mulher, chega junto a ela e diz para ela: não chore. Imagina que aquela mulher: de onde veio esse doido? Como assim não chorar, gente? A minha desgraça é grande. Ela estava vivenciando o que Noemi viveu há muito tempo atrás, quando perdeu seu marido e seus 2 filhos. E agora esta mulher vai sepultar o seu filho único. E depois de ter falado para aquela mulher: não chore, Jesus vai até o lugar onde está o homem, o filho, e ele
aproximando-se daqueles que carregavam o caixão, disse ao morto: jovem, eu te digo, levante-se. E o texto nos diz: o jovem sentou-se e começou a conversar. Já ressuscitou falando, né? Esse é bom, hein? E Jesus o entregou à sua mãe. Aquela mãe era um caniço rachado. Jesus restaurou. Porque quando ele encontrava um caniço rachado, ele não quebrava, ele restaurava. Ele veio fazer isto. Ele veio dar aos caniços rachados uma segunda oportunidade. Pessoas que estavam sofrendo por razões alheias a si foram alcançadas pelo amor e compaixão de Jesus Cristo. Queridos, eu sei que quando a gente está lidando com pessoas, muitas vezes nós somos levados, eu confesso isso como pastor, a ficar buscando as causas das situações pelas quais as pessoas estão vivendo. E muitas vezes nós usamos o seguinte discurso: ah, esse camarada, ele está assim porque ele gastou o seu dinheiro com bebidas. Ele gastou na noite. Ele foi como o filho pródigo que jogou fora o dinheiro da herança do seu pai, por isso está aí trabalhando com os porcos. Bem feito, está merecendo. E às vezes nós não usamos esse critério, ou às vezes usamos esse critério para eles, mas não usamos assim para outros que estão em infortúnio, que a gente acha que é coitadinho, principalmente se forem próximos a nós. Mas Jesus não estava preocupado com as causas dos infortúnios. Jesus estava olhando para as pessoas no momento que elas estavam vivendo. E então, nessa caminhada, Jesus também encontrou pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, terríveis em sua vida. E eles estavam vivendo esses momentos por culpa deles mesmos. Jesus encontrou diversos pavios fumegantes. Pavios fumegantes que não se preocuparam em colocar o azeite no lugar certo, no momento certo, para continuarem não fumegando, mas iluminando o ambiente. Em Lucas 19, há uma história interessante de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz duas coisas sobre Zaqueu: ele era baixinho e rico. Mas depois ele diz uma coisa interessante a respeito desse homem. Ele era um homem que tinha pavor do Sérgio Moro. Ele era um corrupto. Ele era um funcionário público corrupto. Tá, eu estou colocando o adjetivo aqui, porque às vezes as pessoas falam, é funcionário público. Não, o Zaqueu era mesmo, assumido. Ele roubava do contribuinte e do Império Romano. Ele era um ladrão bipolar ou bivalente, alguma coisa assim. E ele estava trabalhando nisto, mas ele ouviu falar de Jesus. E este homem que era possuidor de riquezas, tinha uma angústia em seu coração. Ele sentia que precisava de salvação. Ele sabia que precisava de salvação. E então ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele vê a multidão, ele pequenininho, ele tem a ideia de subir em uma árvore. E ali então poder ver Jesus passando, talvez achando que olhando para Jesus poderia ser salvo. Jesus vai ao seu encontro, olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí. Desce daí e vai preparar lá um jantar para mim, que eu já estou com fome, não só para mim, para os 12. Hoje a gente vai dar uma despesa danada para ti. Você não faz ideia do que você veio buscar.
E quando então Jesus vai com os seus discípulos à casa de Zaqueu, na hora que eles estão ali comendo, Zaqueu se levanta e diz: se tenho roubado alguém, e tem mesmo, eu vou devolver o dinheiro. E daqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei de Moisés dizia, não é generosidade não, gente, era a lei mesmo. 4 vezes mais. E quando ele tomou essa decisão, antes de efetivá-la, Jesus olhou para ele e disse: hoje veio salvação a esta casa. E por que veio salvação a esta casa? O verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem não veio para os achados, para os encontrados, para os que não precisam de cura. Ele veio para os doentes, ele veio para os que estavam perdidos. Zaqueu se convenceu de que ele era o próprio causador de seus males. A paz que ele não tinha em seu coração é porque ele estava agindo contra a lei do Senhor, furtando, roubando, mentindo, fazendo o que não deveria. Mas Jesus, ao invés de ficar ali dizendo: ó Zaqueu, você é o culpado pelos seus infortúnios, Jesus aguardou que ele tomasse uma posição, e quando ele tomou uma posição, Jesus disse: não importa o que você fez, importa que você está tomando uma decisão de mudar a sua vida. Hoje veio salvação a esta casa. Um servidor público corrupto era um pavio fumegante que Jesus restaurou plenamente. Em João capítulo 8, nos é dito que em meio à festa dos tabernáculos, Jesus estava ali no templo ensinando logo cedo, bem cedinho. O bem-te-vi estava cantando. Jesus ali ensinando, de repente um alvoroço, um tumulto, uns homens carregando uma mulher adúltera que acabaram de achar no adultério. Eu não faço ideia de como eles conseguiram isso. Era um negócio impressionante, esses policiais da vida alheia. Levaram esta mulher arrastada dizendo: mestre, Moisés falou que nós devemos apedrejar esta mulher, e tu o que dizes? Jesus baixou a cabeça e começou a escrever no chão. O que Jesus escreveu no chão é um mistério. Eu tenho para mim o seguinte: Jesus escreveu assim: onde está o homem? Ninguém adultera sozinho, né, gente? Trouxeram a mulher, cadê o homem? Acho que Jesus escreveu para eles assim: onde está o homem? Aí eles ficaram pensando: bom, peraí, alguma coisa está errada. Aí Jesus fala para eles assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E é interessante o texto que diz que os mais velhos saíram primeiro. Acho que eles foram somando, dizendo: puxa, nós somos mais velhos, nós temos mais pecado, vamos... Aí os mais novos demorou um pouquinho mais para entender que também eram pecadores, foram embora, e a Bíblia diz que ficou só a mulher e Jesus. Aquela mulher era culpada? Com certeza. Aquela mulher era responsável por sua situação de infortúnio, por estar ali no caminho da morte. Sim, com certeza. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada, dizia. Mas o que fez Jesus? Apagou aquele pavio fumegante? Não. Jesus pergunta para a mulher: cadê os seus acusadores? Cadê aquela galera que estava aqui, toda agitada, alvoroçada? Ela diz: foram embora. Aí Jesus falou: ninguém te condenou? Ela disse: não. Aí Jesus falou para ela assim: nem eu, filha. Que coisa tremenda. Nem eu estou condenando você. Vá, não peques mais. Para com essa vida errada. Assuma um compromisso de ter uma vida diferente. Para de ser a razão dos seus próprios infortúnios. Eu lembro de uma vez
ia eu e meu pai para uma fazenda, e lá no Mato Grosso, eu sou mato-grossense, né, lá na cidade de Aquidauana, e tinha um caminho que era trilhado pelos tratores e tudo mais, um caminho bom. E o meu pai achou por bem de cortar a volta. Sabe como é isso, né? E lá vou eu atrás dele, nós fomos entrando e tal, daqui um pouquinho o caminho foi afunilando, de repente nós nos vimos em meio a um matagal assim de caraguatá. Sabe o que é caraguatá? É quase igual a um abacaxi, só que é bem pior que um abacaxi. Para vocês terem uma ideia, o tatu se esconde lá dos seus predadores, que ninguém vai lá. Aí nós estávamos no meio daquilo lá, e o pai, opa! O que fazer? Faz meia volta e volta para o caminho certo. Vai lá para aquele mais trilhado. Você entrou no caminho errado, não continua nisso não, filha. Faz meia volta. Vai para aquele caminho certo, a vereda da santidade. Abandona a tua vida de pecado. E você não precisará que eu te absolva mais uma vez. Jesus não apagou o pavio que fumegava. Em Lucas capítulo 23, a partir dos versos 49, Lucas relata que Jesus estava crucificado. E crucificaram com ele mais 2 salteadores. A palavra usada por Lucas indica pessoas que matavam para roubar. Não era batedor de carteira não, gente. Eram homens que matavam pessoas para roubar seus pertences. Eles cometiam latrocínio. Latrocídio, desculpa. A lei romana dizia que essas pessoas deveriam ser crucificadas. Aquele homem que estava crucificado à direita de Jesus e o que estava crucificado à sua esquerda eram merecedores do infortúnio que estavam experimentando. Não há dúvida nenhuma. O da esquerda começou a dizer, aí, você não é poderoso? Desce daí, tira a gente. E o da direita disse assim, você não teme a Deus estando em igual condenação? Nós, com razão. Por causa dos nossos atos. Nós somos homicidas, nós somos gente perigosa. Mas este aí não fez nada de errado. E Jesus está ouvindo essas coisas. E depois de então ter acusado a si mesmo e defendido a inocência de Jesus, aquele ladrão diz para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este é o verdadeiro pavio fumegante. Já estava como diz, na rapa do tacho. Jesus se volta para ele e diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A sua lâmpada vai apagar aqui, mas vai acender lá no paraíso e eu vou estar com você. Ele não apagou o pavio que fumegava. Este é Jesus. Muitas vezes, nós estamos numa ou noutra posição. Às vezes nós estamos na posição de um caniço rachado. Coisas nos sobrevêm, perdas acontecem a nós. Um dia eu fui visitar um pastor, ele disse, pastor, eu passei 2 anos chorando porque eu não conseguia nem sequer pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a dor que eu estava sentindo de ter perdido o meu filho num acidente. Não estava no poder dele, ele sofreu, ele era um caniço rachado nestes momentos de dores. Mas já encontrei pessoas que diziam claramente assim, eu passei por isso e isso, e eu sei, eu fui o causador dessas coisas. Às vezes nós nos encontramos numa situação em que nós somos o pavio fumegante. Mas, queridos, lamentavelmente, em muitas situações, nós, às vezes, nos tornamos a razão pela qual as pessoas se tornam caniços rachados.
Às vezes nós fazemos um comentário depreciativo. Aquilo racha a força, a vontade de viver das pessoas. Palavras depreciativas, palavras que não edificam, palavras que jogam para baixo. Às vezes, ao invés de estarmos ali para fortalecer a pessoa, nós a enfraquecemos com comentários desnecessários, desmotivantes, bullying. Há muito isso nas escolas. Saiu uma série chamada 13 Razões Por Quê, mostrando pessoas que sofrem situações assim, e elas acabam por colocar um fim em suas vidas. Recentemente, na cidade de Marília, uma moça linda, maravilhosa, de 15 anos de idade, colocou um fim em sua vida, sofria algumas situações de bullying em sua escola. Nós encontramos pessoas assim, ao invés de nós sermos aquele instrumento de Deus para restaurar o caniço rachado, nós quebramos o caniço. Às vezes encontramos pessoas que é um pavio fumegante, e esquecendo do fato que nós também somos pecadores, nós apontamos os dedos e dizemos: bem feito, está merecendo, fez por merecer. Há um livro lá atrás, eu vi, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu li esse livro em 1985, 86. Mas eu me lembro muito bem que este livro falava sobre experiências de pessoas que diante de outras pessoas pensavam: Jesus faria isso? Antes de depreciar uma pessoa, pergunte-se para si mesmo: Jesus faria isso? A resposta é não. Ele restaurará o caniço rachado. Jesus vai apagar esse pavio fumegante? Não! Ele vai encher esse pavio de azeite. Ele vai aumentar de maneira que possa brilhar mais. Jesus não tem prazer em quebrar caniços rachados, muito menos em apagar pavios fumegantes. Termino perguntando: quão semelhantes ou diferentes nós somos de Jesus? Como nós estamos agindo com as pessoas que nos rodeiam? Jesus encontra em nós a mesma compaixão que havia nele? Quantas vezes nos encontramos com pessoas necessitadas e nós ficamos vasculhando a vida ou inquirindo daqui e dali, dizendo: vamos ver se ele é culpado ou não, não interessa se ele é culpado ou não, ele está necessitado. Já imaginou se então chega uma pessoa lá no hospital e ele está com um problema de saúde? O médico chega e diz: qual é o problema deste homem? O problema dele é esse e esse. Esse camarada não se cuida. Ele não toma o remédio nas horas certas. Não vou atender ele. O médico não faz isso. O médico vai ver a situação do paciente, vai cuidar do paciente, como se o paciente não tivesse culpa nenhuma do seu estado. Não interessa se ele tem culpa ou não tem culpa. O médico está ali para cuidar do paciente. Nós, imitadores de Cristo, estamos aqui para abençoar as pessoas. Não para ficar inquirindo. Nós não somos como os fariseus, não devemos ser como eles. Se você encontrar um caniço rachado, restaura. Se você encontrar um pavio fumegante, põe azeite. Se você não souber o que fazer, eu quero dizer para você, você pode apresentar a ele Jesus, o Messias. Aquele que quando encontrou um caniço rachado, restaurou. Quando encontrou um pavio fumegante, ele colocou azeite para que pudesse brilhar. Gostaria que nós nesta noite pensássemos muito sobre isso e levássemos isto a sério em nossa vida. E eu gostaria que você curvasse sua fronte neste momento. Caminhamos para o final. Eu quero perguntar a você: como você se define diante de tudo que você ouviu nesta noite? Como você está vivendo este momento?
Você se identifica com um caniço rachado? Jesus não te condena, querido. Jesus te restaura. Ah, mas talvez você se identificou com um pavio fumegante e está vendo que a razão de tudo o que está acontecendo está em você. Jesus também não te condena. Ele te restaura. Ele envia o Espírito Santo para fazer brilhar a tua luz. Talvez você não esteja nessa situação e tudo está bem em sua vida, louvado seja Deus. Mas você conhece alguém que está nessa situação, é um caniço rachado, é um pavio fumegante. Ore por ele agora. Diga a Deus, essa pessoa se parece muito com aquilo que o pastor disse nesta noite. Eu quero que Jesus o alcance. Fale de Jesus para esta pessoa. Diga para ele assim, não importa a situação que você está vivendo, Jesus te ama. Jesus te aceita. Jesus se interessa por você. Este é o Jesus das Escrituras. Este é o Jesus em que nós cremos. Senhor, te louvamos, te bendizemos por tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, o enviado, o servo, o amado do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, que a partir do que ouvimos nesta noite nós possamos pautar a nossa vida por ser imitadores de Cristo e sempre pensar em seus passos o que Jesus faria. O que Jesus faria quando encontrasse alguém na situação como um caniço rachado ou como um pavio fumegante. Que eu seja o instrumento para que essas pessoas sejam alcançadas por teu amor. Que assim sejamos todos nós. Em nome de Jesus. Amém.